Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Rodrigo Polesso aqui novamente para mais um vídeo, quebrando mais um grande mito aí da nutrição que está vivo aí há décadas. Eu espero que esse vídeo possa elucidar bastante sobre esse assunto. Vai ser um assunto bastante salgado aí. A gente vai quebrar esse mito do sal, da questão do sal aumentar a pressão arterial, do sal fazer mal para quem tem problema cardíaco, de você ter que comer pouco sal por causa de risco de problema cardíaco. Então a gente fala sobre tudo isso. Quero mostrar para você uma quantidade relevante de evidências científicas que eu coletei, para que você possa construir na sua mente a sua opinião, sua própria opinião sobre esse assunto, né? E a gente vê que a questão do sal, de comer pouco sal, que sal faz mal, é uma coisa que basicamente todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo que está vivo hoje já ouviu falar sobre esse assunto, né? Todo mundo tenta comer pouco sal, limitar a ingestão de sal por causa dessas diretrizes, né? E isso vem sendo disseminado oficialmente por governos do mundo inteiro. Está inclusive nas diretrizes alimentares, na maioria dos governos que eu conheço, tem essa questão da limitação do sal por causa desses problemas, né? Agora, seria isso tudo mito ou não? É isso que eu quero falar hoje para você aqui. A ideia geral por trás desse mito, de quem defende esse mito, é que você, ao reduzir o consumo de sal, você vai reduzir a sua pressão arterial, né, a pressão sanguínea, e isso, em contrapartida, irá ajudar você a evitar ou diminuir riscos de problemas cardíacos. É basicamente essa a ideia por trás disso aí, né? O problema é que essa é uma simplificação extremamente exagerada, né, e não tem nenhuma evidência científica para suportar esse achismo, digamos assim, né? Primeiro, quero mostrar para você o seguinte: sim, é fato que ao diminuir o consumo de sal, você vai diminuir a pressão sanguínea no seu corpo, né? Isso é fato e já foi publicado aí numa revisão gigante de ensaios clínicos randomizados, publicado em 2013 no Jornal Britânico de Medicina. Então a gente sabe sim, comer menos sal vai diminuir a sua pressão arterial. Agora, ninguém na verdade aqui está interessado em, digamos, diminuir a pressão arterial. O que a gente está interessado de verdade é saber se a gente tem mais risco de morrer, de ter problemas cardíacos, ou menos risco de morrer e ter problema cardíaco com o consumo do sal. Aquela questão do desfecho duro e desfecho mole. Desfecho mole é o intermediário, a pressão sanguínea. Só que a pressão sanguínea, digamos assim, não é o que a gente tem interesse muito. O desfecho duro é saber se a gente vai ter mais risco de morte ou não com essa questão do sal. E quando a gente vai investigar realmente evidência para suportar essa ideia de que a diminuição do consumo de sódio, né, de sal, vai diminuir o risco de problemas cardíacos, quando a gente tenta investigar isso, a gente não encontra evidência significativa alguma, por incrível que pareça. Todo mundo sabe que sal faz mal, digamos assim, mas não existe evidência científica nenhuma para suportar as diretrizes do governo ou suportar qualquer hábito nessa direção, né? Isso que eu quero mostrar para você agora, da agora em diante. A primeira coisa, que é justamente isso, né, que quero mostrar para você uma confirmação que não existe ligação nenhuma entre o consumo de sódio e risco de problemas cardíacos, né? E isso foi mostrado numa revisão de ensaios clínicos randomizados, ou seja, alto nível de evidência, feita pelo Instituto Cochrane, também respeitadíssimo, e publicado em 2011, né? Ele fala o seguinte: o risco relativo de morte de todas as causas, tanto em pessoas hipertensas quanto pessoas que têm a pressão arterial normal, né? Esse estudo não encontrou nenhuma evidência forte de qualquer efeito na redução do sal nesse risco de problemas cardiovasculares, né? E também não mostrou nenhum benefício de se diminuir o consumo de sódio. Inclusive ele mencionou o seguinte: a restrição de sal aumentou o risco de mortalidade de todas as causas naquelas pessoas que eles analisaram que tinham problemas cardíacos já. Peraí, esse não é exatamente o oposto, não é isso que a gente quer prevenir, principalmente pessoas com problema cardíaco, que a gente fala, abaixa o sal, porque você tem problema cardíaco, vai piorar a tua situação. O estudo mostrou que, principalmente em pessoas que têm problema cardíaco já, a redução de sal provoca um aumento no risco de morte. E pior, esse tipo de conclusão já tinha sido mostrada, observada antes, como nesse estudo aqui de 1998 ainda, publicado no respeitado jornal The Lancet. Ele concluiu o seguinte: especificamente, esses resultados não suportam, não apoiam as correntes recomendações para se reduzir o consumo de sódio. Olha só, né? Mesmo com toda essa evidência, pessoal, em 2010, né, as diretrizes oficiais americanas recomendam que você tenha um consumo de sal
para no máximo 2,3 miligramas por dia, né? Entretanto, quando eles fizeram isso, eles procuraram um endosso dessa informação do Instituto de Medicina. Só que o Instituto de Medicina, especificamente, negou o endosso a esse novo limite de no máximo 2,3 miligramas de sódio. Em parte, segundo eles, por causa da quantidade e da qualidade de evidência que era insuficiente para apoiar essa recomendação. Então, eles disseram o seguinte, entre aspas, no geral, o comitê, né, do Instituto de Medicina concluiu que, tanto como eu falei, a quantidade quanto a qualidade relevante de estudos são menos do que ótima para suportar essa decisão. Menos do que ótima, quer dizer, não tem evidência científica a mostrar que o que vocês estão tentando recomendar para toda a população americana faz algum sentido. E ainda, o mesmo reporte do Instituto de Medicina que negou o endosso, ele avisou, né, levantou a bandeira vermelha aí, dizendo que o baixo consumo de sódio pode causar problema de saúde. Olha só, né? Agora, em quem acreditar quando a gente começa a falar sobre isso? Em quem acreditar nessas balelas? Acreditar em que tipo de evidência? Acreditar em quem, afinal? Como a gente pode ver na própria mídia, na revista aqui, você vê a revista Time, né? A famosa revista Time, primeira capa de 1982, dizendo o seguinte: sal, o novo vilão, né? Mostrando os perigos do sal. E depois, uma reportagem de 2014 na mesma revista, dizendo: o sal não causa aumento de pressão arterial. Aqui está o que o novo estudo mostra, né? Então, o que a gente vê na evidência disponível é que tanto o consumo muito baixo quanto o consumo muito alto de sal tem problema. É aí que tá. E agora eu acho que vai ser interessante o que eu tenho para te contar a seguir. Então, um grande estudo aqui publicado em 2014 no respeitado New England Journal of Medicine, né, analisou mais de 100 mil pessoas. E ele concluiu o seguinte, né, entre aspas, né, uma ingestão estimada de sódio entre 3 gramas por dia e 6 gramas por dia foi associada a um risco mais baixo de morte e problemas cardiovasculares do que uma ingestão maior do que essa ou menor do que essa. Como eu falei, muito pouco ou muito, né, acaba sendo um problema. Ele continua. Ao se comparar com o intervalo de referência, uma ingestão de sódio de abaixo de 3 gramas por dia foi também associada com o aumento no risco de problemas. Peraí, menor de 3 gramas, mas o governo americano está recomendando no máximo 2,3 gramas. Interessante, né? Agora, outra meta-análise mais recente, essa publicada no Jornal Americano de Hipertensão, concluiu a mesma coisa, que o baixo consumo e o consumo excessivo, comparados ao consumo usual, ambos estão relacionados ao aumento de problemas cardíacos, né? Porém, os governos sugerem que você continue cortando o sal. Não sei em que base, no que tipo de estudo, que tipo de evidência, porque essas evidências são as que estão disponíveis para todo mundo, inclusive para o governo também. Então, basicamente, eu não sei de onde que eles estão tirando essas recomendações, mas mesmo com essas evidências mostrando claramente que não tem benefício nenhum em limitar o consumo de sal, na verdade, é perigoso evitar o consumo de sal. Mesmo assim, né, você pode ver, por exemplo, aqui no Guia Oficial Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, ele diz o seguinte: utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Isso é oficial. Outra coisa está no Portal da Saúde no Brasil. Entre aspas, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a recomendação de sal não deve ultrapassar 5 gramas por dia, ou seja, isso significa 1,7 gramas de sódio, pessoal, ainda menor que o americano, que era 2,3. O consumo médio do brasileiro é de 12 gramas de sal diária, ou seja, mais do que o dobro da recomendação máxima. Isso é o que está na página do Portal da Saúde, recomendando uma ingestão máxima de 1,7 gramas de sódio por dia, sendo que a evidência claramente mostra que consumo menor que 3 gramas de sódio por dia está associado ao aumento de problemas, né? E mostrando que o consumo excessivo, acima de 6 gramas de sódio por dia, que é bem mais que isso, também está associado com problemas de saúde, né? Mas então, você vê com base no que estão disseminando isso para a população inteira, né? Agora você vai gostar disso que eu vou te mostrar agora. Olha que interessante, eu estava pesquisando, né? No Brasil também, e veja o que eu achei no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, ou seja, quem deveria ser a autoridade principal em relação de hipertensão, principalmente a questão do sal, quem deveria estar extremamente atualizado sobre evidência científica a respeito disso, enfim, para promover a saúde de pessoas que são hipertensas, né?
E tá aqui no site deles, estou mostrando aqui a foto do site, né? Se você tá vendo isso aqui em áudio, você não vai ver, mas eu vou tentar contar aqui. Então aqui no site tem um artigo chamado Aspectos Nutricionais na Prevenção e Controle de Hipertensão Arterial. Olha o que eles dizem aqui embaixo, ó. Somando-se a isso, uma meta-análise com 23 estudos de coortes e 2 de follow-up concluiu que tanto a baixa ingestão de sódio como a ingestão de sódio elevada estão associados com o aumento da mortalidade e que é consistente com uma associação em forma de U no gráfico. Ótimo, eu li isso aí, nossa, que beleza! Esse é o estudo que eu acabei de ler para você, mostrando que o baixo consumo e o alto excessivo consumo, que é muito maior que a recomendação, também estão relacionados a problemas de saúde. Mas um consumo de 3 até 6, digamos assim, não está relacionado, mas com benefício, né? Então eu li isso aí e falei, nossa, ótimo, eles sabem que existe esse estudo. Aí eles continuam, né, pro meu desespero aqui, eles continuam o seguinte. Em contrapartida, eles mencionam outro estudo aqui que eu vou falar para você um pouquinho mais. Então, mesmo sabendo o que eu acabei de falar, que é um estudo com uma meta-análise de 23 estudos e também uma análise de 2 follow-ups de ensaio clínico randomizados, eles sabem disso, mas em contrapartida eles mencionam outro estudo aqui que é um modelo matemático computadorizado, né? E eles concluem o seguinte, né? Diante dessas evidências, as sociedades de hipertensão são unânimes e indicaram um consumo máximo de 2 gramas de sódio ou 5% ou 5 gramas de sal por dia. Peraí. O estudo não acabou de falar que menos de 3 gramas de sódio por dia está associado com problema? Então, por que as sociedades de hipertensão são unânimes em acreditar que um consumo menor que 2 gramas é uma coisa benéfica? E ainda no final do artigo eles falam assim, né? Tanto a perda ponderal quanto a redução de sódio são 2 importantes pilares de um estilo de vida saudável. Sério mesmo? Com base no que isso, né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte. Ao invés de considerar mais, né, com mais importância, um estudo baseado em 23 estudos de coortes e 2 follow-ups de ensaio clínico randomizados de 2014, né, a autora em questão prefere levar adiante as conclusões de um estudo mais antigo de 2013 que analisou 0 pessoas e tirou suas conclusões de um modelo computadorizado de estimativas, sendo que no próprio artigo desse estudo é mencionado que essas estimativas não foram rigorosamente avaliadas, pessoal, tá? É difícil, né, de entender o que passa na cabeça das pessoas, mas enfim. Tem um estudo agora publicado em 2015 no JAMA, tá? O Jornal Americano de Medicina, que é feito em idosos de 71 a 80 anos de idade, que concluiu o seguinte, entre aspas, em conclusão, nós observamos que a ingestão de sódio estimada por questionários, no caso é um estudo observacional, né, não está associada com mortalidade ou risco de problemas cardiovasculares, né? Eles continuam, os nossos dados enfatizam a necessidade de evidências mais fortes, preferencialmente, né, de ensaios clínicos rigorosos testando novos limites de questão de ingestão de sódio, né? Antes de você aplicar novas políticas, novos limites, novas diretrizes a respeito de restrição de sal em adultos. É basicamente isso que eles dizem. Outro artigo que publicado aqui na Oxford University, né, conceituada em Londres, em 2014, né, o título é o seguinte: o sódio, a influência do sódio na pressão arterial é estatisticamente insignificante. Olha só que mudança, né, pessoal? Ele fala assim, nova pesquisa, né, do Jornal Americano de Hipertensão sugere que o sódio tem bem menos influência na saúde do que a gente pensava, né? Eles falam o seguinte, ó, eles fizeram um estudo com mais de 8.000 adultos franceses e concluíram que o índice de massa corpórea, a idade e a quantidade de ingestão de álcool, todos foram fortemente interligados, aí, associados com pressão sanguínea, com aumento de pressão sanguínea. Agora, a ingestão de sódio não teve nenhum resultado estatisticamente significante, né, em relação à pressão sanguínea. Então, basicamente isso. Outros fatores foram muito mais associados, né, outros fatores de estilo de vida também foram muito mais associados com pressão sanguínea do que o sódio. Mais uma vez, eles não conseguem achar evidência suportando essa questão do sódio e causando problemas cardíacos. Agora, deixa eu mostrar para você outro artigo aqui, esse publicado em 2011 no Scientific American, né, famosa aí, revista, no site. O título do artigo é o seguinte: é hora de acabar a guerra contra o sal. E no subtítulo eles falam o seguinte, né?
nossos políticos, o esforço dos nossos políticos em limitar a nossa ingestão de sal tem pouca evidência científica. E daí no artigo eles têm um parágrafo que eu quero ler para você, eu vou traduzir simultaneamente aqui, fala o seguinte, ó. Uma meta-análise de 7 estudos envolvendo um total de mais de 6 mil pessoas, né, publicado no Jornal Americano de Hipertensão, não achou evidência nenhuma que cortar a ingestão de sal irá reduzir risco de problemas cardíacos, né, infarto, ataque cardíaco ou morte em pessoas tanto com pressão arterial normal quanto pessoas hipertensas, né? E fala assim, em maio daquele ano, né, os pesquisadores europeus publicaram no jornal da Associação Americana de Medicina, reportando que a ingestão de menos sódio naquele estudo lá foi associada ao maior risco de morrer de problema cardíaco. Menor ingestão, maior risco, né? E daí eles concluem assim, esses achados, né, trazem à tona aqui essa questão do senso comum de se achar que o excesso de sal é ruim para você, né? Mas a evidência associando sal a problemas cardíacos sempre foi tênue, nunca foi clara. Agora, bom, a evidência aqui é amassadora, não tem como evitar de não perceber que não existe evidência nenhuma para suportar qualquer diretriz de consumo baixo de sal. A gente vê isso claramente, né? Então as diretrizes do governo são baseadas em nada, a não ser evidência, não sei no que é baseada. E a evidência mostra claramente que tanto o pouco consumo e o altíssimo consumo são relacionados ao aumento de problemas, né? De problemas. Para você ter uma ideia novamente, oficialmente as diretrizes elas recomendam que você consuma menos de 1,7 gramas de sódio por dia, e os estudos mostram que consumo de menos de 3 tem problema e mais de 6 tem problema também. Então de 3 a 6 parece ser um intervalo aí bastante seguro de acordo com esses estudos que eu estou mostrando agora, né? Agora minha opinião é o seguinte, ao longo de milhares de anos nós nunca tivemos diretrizes nenhuma sobre o consumo de sal. A gente tem usado sal de acordo com a nossa vontade. Então se a gente confiar no nosso gosto, né? Por exemplo, a comida está muito salgada, provavelmente tem muito sal para você. Se a comida está faltando sal, está com vontade de comer sal, provavelmente você precisa de sal. Sal contém minerais que são essenciais para o nosso corpo, né? Então por que não confiar no que o nosso corpo diz pra gente, ao invés de nos forçarmos a comer menos sal ou mais sal também? Agora um alerta, né? Claro, comidas processadas, refinadas, fritura, fast food, essas coisas. Tem muito sal injetado lá. E o problema é que esse sal você não percebe muito no seu paladar. Então você pode consumir excessivo. E talvez, na minha opinião, especulativa aqui, talvez seja por isso que o consumo excessivo de sódio, acima de 6 gramas por dia, seja danoso, porque essas pessoas estão consumindo esse sal através de alimentos processados, refinados ou fast foods, etc, né? Então o teu corpo não consegue perceber esse sal, você não recebe os sinais do teu corpo dizendo que tem sal demais. Então é um sal disfarçado, então isso pode ser o que está por trás disso aí também. Então é isso, com base nesse artigo aqui, da próxima vez que você lê alguma coisa, alguém te dizer para você reduzir o consumo do teu sal na dieta, você pergunta respeitosamente: com base no que você está me dando essa sugestão? Desculpa, né? Porque até se for o teu médico, no caso, né? Teu médico, tem que reduzir a ingestão de sal na sua dieta, você respeitosamente pode dizer para ele: doutor, com base no que você está dizendo para mim, recomendando que eu diminua a minha ingestão de sal na dieta? Só para mim saber, né? Porque a gente é amigo há tanto tempo, né, doutor? Eu venho aqui há muito tempo já, e pelo que eu vi na evidência aí científica disponível, não existe benefício nenhum em evitar, em reduzir o consumo. Aliás, o consumo muito baixo de sal está relacionado ao aumento de mortalidade, de risco de morte por problemas cardíacos. O doutor sabe disso? Ou se o senhor tiver, né, uma outra coisa atualizada que eu não sei, por favor, me informar. Então é aquela coisa que eu estou falando, do ceticismo inteligente. Ninguém se importa mais com a nossa saúde do que nós mesmos. Hoje, o lado bom dessa era da informação é que a informação está disponível para todo mundo. Eu espero ter contribuído com você, com a tua saúde, com a tua competência assim, de informação nutricional a respeito da sua saúde também, com esses estudos que eu venho trazendo para você, essa perspectiva diferente, para te munir realmente de informação de qualidade, de evidências e tentar te proteger um pouco mais sobre a alimentação, sobre o que você faz com a tua saúde. Novamente, você é a pessoa que mais se importa com a sua saúde, ninguém mais se importa com a sua saúde tanto quanto você, e você tem que cuidar dela, não é verdade? Então é isso, pessoal. Acompanhe esse canal aqui do Emagrecer de Vez, siga tudo aqui nas mídias sociais, eu espero que tenha sido útil para você. Se você quer entrar no programa de emagrecimento que foca na alimentação para te ajudar a emagrecer de vez e naturalmente baseado na evidência em um programa de 3 fases, passo a passo, entra aí no código emagrecerdevez.com.br, código emagrecerdevez.com.br. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, até lá!